Saudações a todos! Sejam muito bem-vindos ao curso de autoconhecimento. Hoje vamos falar sobre três aspectos fundamentais da nossa psicologia interna: o ego, a personalidade e a essência. O objetivo deste tema é aprender a reconhecer como cada um deles atua dentro de nós. Precisamos aprender a observar, com clareza, quando o ego está se manifestando, quando é a essência e quando é a personalidade. Assim, poderemos diferenciá-los no momento da autoobservação. Para compreender bem cada um desses aspectos, vamos analisá-los separadamente. Antes de entrarmos neles, precisamos entender algo essencial. Existem três tipos de atos que realizamos ao longo da vida. O primeiro tipo são os atos do ego, também chamados de recorrências. Eles acontecem porque não temos consciência do nosso mundo interior. Por isso, deixamos que nossos defeitos psicológicos, o ego, ajam por nós, no lugar da nossa essência. Esses atos se repetem continuamente. E, por se repetirem, acabamos sofrendo as mesmas consequências vez após vez. E essas consequências tendem a ser cada vez maiores, porque o ego cresce cada vez que se manifesta. Como vimos na conferência sobre a lei da recorrência, o ego nos faz repetir as mesmas ações, tomar as mesmas decisões, cometer os mesmos erros, vida após vida. São esses atos mecânicos que nos mantêm presos ao mesmo padrão, dia após dia. Também vimos que, por causa disso, chegamos a cada nova existência com um destino já marcado: tudo o que vamos viver, tudo o que acontecerá, e até como reagiremos, já está escrito conforme o peso das recorrências que trazemos. Como atuamos mecanicamente, conduzidos pelo ego, acabamos sempre reagindo da mesma maneira, sob seu condicionamento. Mas existe um segundo tipo de atos. São os acidentes. Eles acontecem porque a consciência está adormecida, porque estamos distraídos, fascinados ou dispersos. Esses atos não fazem parte da linha do destino. Por exemplo, talvez não estivesse no nosso destino sermos atropelados aos 25 anos. Mas, nesta existência, criamos o defeito de viver grudados no celular. Andamos olhando para a tela sem prestar atenção ao que acontece à nossa volta. Assim, atravessamos a rua distraídos e alguém nos atropela. Esse acidente cria uma nova recorrência. Então, na próxima existência, na mesma idade, estaremos tão fascinados por um celular ou por alguma tecnologia futura, que repetiremos a mesma ação, com a mesma consequência. O dispositivo muda, mas o defeito é o mesmo. E existe ainda um terceiro tipo de atos, os atos conscientes. Esses são os atos que impedem acidentes, evitam novas recorrências e nos permitem sair da mecânica do ego. Eles abrem a porta para nos libertarmos das repetências do passado e de suas consequências. Para que atos conscientes aconteçam, precisamos realizar esforços conscientes. Precisamos despertar a consciência momento a momento. Agora, vamos aprofundar cada um desses aspectos, o ego, a personalidade e a essência, para compreendê-los com clareza. O que é o ego? O ego é conhecido por muitos nomes diferentes. Talvez já tenhamos ouvido vários deles, mas sem perceber que todos apontam para a mesma realidade, o ego dentro de nós. Por exemplo, o ego é chamado de os eus. Essa é a multiplicidade que carregamos internamente. Cada um dos nossos modos de ser, que podemos observar se manifestando dentro de nós a todo momento: o eu temperamental, o eu sedutor, o eu impaciente, o eu distraído, o eu otimista, o eu preguiçoso, o eu invejoso, o eu covarde, o eu tirânico, e assim por diante. Todos esses são expressões do nosso ego. No budismo, eles são conhecidos como agregados psicológicos. O ego também é chamado de defeitos psicológicos ou erros, cada uma daquelas formas defeituosas que encontramos em nós mesmos e que, justamente por serem defeitos, nos levam a agir de maneira incorreta, prejudicando os outros e a nós mesmos. Ele também recebe o nome de desejos e tentações. São aquelas forças que sentimos constantemente e que nos empurram para ceder aos nossos instintos mais baixos. E muitas vezes tentamos culpar uma entidade externa, um Satã ou demônio fora de nós. Mas quando compreendemos que aquilo que chamamos de Deus e diabo não residem fora,
mas dentro de nós mesmos. Então percebemos que esse diabo, esse Satã, ou os demônios vermelhos de Sete mencionados no Antigo Egito, não são outra coisa senão o ego que habita nosso interior. No cristianismo, eles são chamados de pecados. E conhecemos os 7 pecados capitais: preguiça, ganância, luxúria, orgulho, raiva, gula e inveja. Esses são apenas os 7 chefes principais de toda a legião que compõem o nosso ego. O ego também é conhecido como injustiça, ignorância, dor e sofrimento, pois é ele que nos leva a agir de forma injusta, que nos mantém presos na ignorância e que nos faz experimentar dor e sofrimento contínuos. Também é chamado de escuridão interior, consciência aprisionada e até mesmo de conceitos mentais. Todos esses são apenas diferentes nomes para a mesma coisa: o ego ou eu psicológico. Em resumo, o ego é tudo aquilo que se manifesta em nós e que nos leva a cometer erros, prejudicar os outros e também a nós mesmos: ódio, ressentimento, impaciência, vaidade, egoísmo, inveja, violência, mentira, traição, vícios, sentimentalismo, apegos, medos, conceitos, crenças, tudo aquilo que aparece dentro de nós, momento a momento. Tudo isso faz parte do ego, e é o que mantém nossa consciência aprisionada e condicionada. E se não eliminarmos o ego, nunca conseguiremos desenvolver a nossa consciência. É importante entender que nossos eus psicológicos surgiram de todas as impressões que recebemos do mundo externo e que não transformamos corretamente ao longo de todas as nossas existências. Sempre que enfrentamos alguma situação e ficamos fascinados ou identificados com ela, a energia que colocamos ali é justamente o que cria um novo eu psicológico. E, com o passar do tempo, e de cada existência, esses eus foram se fortalecendo. Isso acontece porque o ego cresce sempre que, por falta de autoobservação ou de autoconsciência, permitimos que ele se manifeste em nós e se alimente da energia dos nossos centros. O eu psicológico tem uma natureza molecular. Ele pertence à quinta dimensão, que é o mundo onde vivem nossas emoções e pensamentos. Por isso, no mundo físico não podemos ver uma emoção ou um pensamento, embora ninguém duvide da existência deles. Da mesma forma, não podemos ver fisicamente o ego quando ele se manifesta a partir da quinta dimensão através dos desejos e das justificações, mas é justamente dali que ele assume o controle da nossa personalidade. E, através da personalidade, assume o controle do nosso corpo físico, levando-nos a agir segundo o condicionamento do eu que está se manifestando e gerando mais karma. Cada eu tem sua própria personalidade. Cada um tem seu próprio jeito de ser. Podemos notar que o nosso eu irado se expressa de uma forma totalmente diferente do nosso eu feliz, ou do nosso eu medroso, ou do eu lascivo. Outro ponto importante sobre o ego é que existem os novos e eus antigos. Nas nossas últimas existências, criamos muitos eus que antes não existiam. Por exemplo, em vidas anteriores não havia o ego do telefone ou do celular, aquele eu que se alimenta da energia que dedicamos ao passar horas nesses aparelhos, até nos deixar viciados, ansiosos quando ficamos longe do celular e até desesperados quando perdemos. Da mesma forma, nesta existência criamos eus como o eu motorista, o eu gamer, o eu que assiste pornografia, o eu das redes sociais, entre muitos outros. Percebemos que todo esse suposto avanço tecnológico nos dá a ilusão de evolução, quando na verdade, interiormente, estamos entrando cada vez mais na involução. Se refletirmos com calma, veremos que esses avanços acabaram servindo para nos degenerar ainda mais, criando novos eus que fortalecem e alimentam nossos eus antigos. Porque também carregamos dentro de nós muitos eus psicológicos muito antigos. Podemos observar, por exemplo, o eu da preguiça, que é como o patriarca de muitos outros eus. Quando analisamos esse ego, percebemos dentro dele eus muito antigos: o eu festeiro, o eu engraçado, o eu entediado, o eu desobediente, o eu distraído e vários outros. E, quando observamos com atenção, percebemos como os eus novos frequentemente alimentam os eus antigos. Um bom exemplo é o eu que joga videogame. Ele não alimenta apenas vários eus da preguiça, como o lazer exagerado e a distração, ele também nutre os assassinos, vingativos, cruéis, ladrões, etc. Na realidade virtual, permitimos que esses eus se expressem livremente,
E isso alimenta, de maneira indireta, muitos dos eus mais densos da nossa psicologia, eus que, devido à personalidade atual, talvez já não se manifestem diretamente na vida física. E o ego evoluir. Mesmo dentro de uma única vida podemos observar a evolução de um ego específico. Tomemos como exemplo a luxúria. A primeira vez que a luxúria se manifestou em nós nesta existência, talvez tenha sido apenas através de um olhar de desejo para alguém do sexo oposto, o eu lascivo. Depois, esse ego evolui e surge o eu que vê pornografia, depois o eu que se masturba, depois o eu que fornica com um parceiro. E a fornicação evolui para outras formas: sexo oral, sexo anal. E, dentro da mesma existência, esse eu pode até evoluir para eus ainda mais degenerados: o eu homossexual, o eu celibatário desequilibrado, o eu pedófilo, e assim por diante. O eu sempre evolui na sua degeneração. E, a cada existência, seu peso molecular aumenta, sua força de manifestação se intensifica, a menos que decidamos trabalhar conscientemente para eliminá-lo da nossa psicologia. Mas é fundamental compreender que todos os egos podem ser eliminados. Para isso, precisamos manter-nos constantemente vigilantes, em permanente estado de autoobservação, para perceber quando eles se manifestam como desejos, emoções, pensamentos, palavras, ações ou até omissões. Observe o que você faz, por que faz e quando faz. E, a cada momento, reconheça: isso é uma manifestação egóica. Então, peça à sua Mãe Divina particular que elimine aquele ego da sua psicologia. Esse procedimento é chamado de morte psicológica, e é por meio dele que conseguimos nos libertar do ego. É isso que permite liberar a essência e recuperar a energia necessária como matéria-prima para nos construirmos interiormente e alcançarmos o segundo nascimento. Se não decidirmos trabalhar seriamente para eliminar o ego, então, ao final das nossas 108 existências humanas dentro deste ciclo, teremos de passar pelo processo de involução, estudado na lição 8. Na involução, todos os eus serão destruídos, mas de forma dolorosa e involuntária. Depois de milhares de anos nesse processo, a essência finalmente sairá limpa, porém sem ter conseguido resgatar a sabedoria adquirida ao longo das voltas na roda do Sansara. A essência, então purificada, retornará novamente à roda para girar mais uma vez, começando tudo do zero, como uma essência inocente. Por isso é tão importante compreender a necessidade de eliminar o ego enquanto ainda estamos nesta existência humana. É a única forma real de alcançar a libertação. O ego nos leva a cometer inúmeros erros, esgota nossas energias, cria recorrências de todos os tipos, nos faz repetir eternamente as mesmas situações e nos impede de avançar em direção ao nosso ser interior. Cada eu traz consigo contas kármicas a cobrar e a pagar. Se não trabalharmos em nós mesmos, continuaremos revivendo as mesmas lições repetidas vezes, sem conseguir aprender com elas ou transcender essas circunstâncias difíceis. Para observar as manifestações do ego em nós, precisamos aprender a reconhecer os diferentes desejos que sentimos ao longo do dia, identificar o eu que gera esse desejo e compreender que parte da nossa consciência está aprisionada naquele defeito. E percebemos desejos de todo tipo diariamente: vontade de beber, de brigar, de procrastinar, de se masturbar, de criticar, e assim por diante. Quando aprendemos a negar esses desejos constantes do ego, deixamos de ser escravos do desejo. E, ao fazer isso, recuperamos a luz, que é a sabedoria, e o fogo, que é amor e incentivo, a capacidade de agir em benefício da consciência. Agora que já entendemos o que é o ego, vamos falar sobre a personalidade. A personalidade é o veículo energético através do qual os nossos defeitos psicológicos conseguem se manifestar. Quando um bebê nasce, ele ainda não tem personalidade formada, não tem um jeito de ser. Por isso, nesse começo, os defeitos psicológicos ainda não conseguem se expressar nele. E é justamente isso que dá ao bebê aquela beleza especial, aquela pureza tão característica. No bebê, apenas 3% da consciência livre se manifesta. À medida que a criança cresce, ela vai criando sua personalidade, e aos poucos começa a formar um jeito de ser.
Por volta dos 7 anos, sua personalidade estará praticamente formada, e a partir daí ela será fortalecida ao longo de toda a vida. É através dessa personalidade que todos os eus conseguem entrar e se manifestar. A personalidade nasce no tempo e morre no tempo. Ela não tem futuro. A cada existência, construímos uma nova personalidade, e quando o corpo físico morre, a personalidade morre junto com ele. Ela é criada apenas para permitir que os eus se expressem no corpo físico durante aquela existência. A personalidade é formada por imitação. A criança observa tudo ao seu redor e absorve como uma esponja. Aquilo que ela vê, ela reproduz. Imitando pais, irmãos, amigos, colegas, e também tudo que vê na televisão, na internet e na sociedade em geral. A criança imita o sotaque, os gestos e também as reações. Se ela vê a mãe gritando constantemente, ficando irritada, reagindo com violência, ela absorve isso e, de acordo com seu próprio desenho eletropsíquico, passa a repetir esse padrão. Se ela vê o pai esforçando-se apenas para ganhar dinheiro e desprezando quem não tem, a criança internaliza que não ter dinheiro é errado e sente vergonha disso. Ela cresce imitando amigos da escola, familiares, pessoas da TV, influenciadores, personagens, e assim vai moldando sua personalidade, seu jeito de ser. A criança começa então a desenvolver conceitos com os quais passa a se identificar, e disso nasce o famoso "eu sou assim". A partir daí, ela passa a valorizar a personalidade acima de tudo. E começa a pensar: a melhor música é a que eu ouço. O melhor país é o meu. Meu time é o melhor. Minha religião é a verdadeira. E muitos outros conceitos que seriam defendidos até a morte, porque a pessoa sente que, ao defender esses conceitos, está defendendo a si mesma. Quando ficamos fascinados pela personalidade, perdemos a conexão com o nosso próprio espírito e com a nossa consciência. Passamos a nos identificar completamente com essa máscara social, com essa fachada. E então começamos a viver condicionados pelo que os outros vão pensar. Agimos, falamos, nos comportamos e até mostramos uma aparência específica para manter uma boa reputação, receber elogios, ser admirados, ou simplesmente para evitar críticas e rejeição. A cada nova vida, criamos uma nova fachada, uma nova personalidade. Recebemos um novo nome, sobrenome, nível de escolaridade, situação econômica, cultura, gostos, interesses, costumes, hábitos e muito mais. Nossa personalidade é formada por todos esses elementos, aquilo que absorvemos da cultura ao nosso redor, do ambiente social e econômico em que nascemos, e da família que nos recebeu. Mas essa personalidade não é algo único e sólido. Ela se divide em muitas partes, em diferentes formas de se expressar, porque cada eu psicológico possui sua própria maneira de ser, sua própria micropersonalidade. Podemos observar que a parte da personalidade que surge quando alguém está feliz é completamente diferente daquela que aparece quando está triste, entediado, irritado ou assustado. No estado em que nos encontramos hoje, nossa personalidade se tornou apenas uma serva do ego. E o grande problema é que a personalidade nos mantém hipnotizados. Ela nos faz acreditar que as coisas externas, vaidade, dinheiro, prestígio, luxo, profissão, negócios, aparência, são as verdadeiras prioridades da vida. Se desde criança nos ensinaram que o mais importante é o dinheiro, então crescemos fascinados por tudo que envolve o dinheiro, como ganhá-lo, como multiplicá-lo, como ostentá-lo. E acabamos baseando a vida inteira nisso. Se fomos ensinados que o mais importante é a família, crescemos fascinados pelos assuntos familiares. Se nos disseram que o essencial é se destacar, então passamos a vida inteira buscando maneiras de sobressair, de sermos melhores do que os outros, e é isso que nos prende. Assim, nos deixamos fascinar por essas metas passageiras e esquecemos o que é realmente essencial, o verdadeiro motivo de estarmos aqui, que é desenvolver nossa consciência. E desse modo, acabamos desperdiçando toda a vida perseguindo objetivos vazios. Por isso é importante saber que existem dois tipos de personalidade. A primeira é a personalidade ativa, que é a que quase todos nós temos, e que funciona como instrumento do ego.
Quando um defeito quer se manifestar, a personalidade ativa busca uma forma aceitável de expressá-lo. Por exemplo, se surge a luxúria ao ver alguém que nos atrai, o impulso direto do ego seria se lançar imediatamente ao desejo. Mas a personalidade ativa cria estratégias, conversa, sedução, promessas, para permitir que a luxúria se manifeste de maneira disfarçada. Assim, ela se torna auxiliadora de cada eu psicológico, servindo para que todos eles possam agir através de nós. Mas existe outro tipo de personalidade, muito diferente, e é essa que precisamos desenvolver, a personalidade passiva. A personalidade passiva começa a surgir quando deixamos de estar hipnotizados pela nossa forma de ser, ou seja, quando paramos de reagir automaticamente de acordo com os interesses da personalidade e do ego. Em vez de responder impulsivamente a cada desejo que aparece, aprendemos a refletir, julgar e compreender o que está tentando se manifestar dentro de nós. Por exemplo, se alguém oferece um negócio duvidoso onde você ganharia muito dinheiro, a personalidade ativa reagiria movida pela ganância ou pelo medo da opinião alheia. Já a personalidade passiva funciona assim: você se observa internamente, percebe o eu que quer se manifestar, nota suas justificativas na mente, suas emoções de ansiedade ou medo, e as reações do corpo. Ao reconhecer isso, você trabalha para eliminar o defeito que está atuando. Dessa maneira, você deixa de reagir a partir do ego e da personalidade, e cria espaço para que a essência, o ser, possa se expressar conscientemente. A personalidade passiva é um estado interior de receptividade, no qual deixamos de ser conduzidos pela máscara da personalidade e permitimos que o ser, através da essência livre, nos guie com clareza, precisão e consciência. Agora, o que é a essência? A essência é aquilo que existe de verdadeiro, real e imortal dentro de cada um de nós. É a única parte que realmente tem valor. Ela é a mesma desde o momento em que saímos do sagrado sol absoluto. É quem realmente somos, além do ego e da personalidade. E, ao contrário deles, a essência não pertence ao tempo. Ela não nasce, não envelhece e não morre, é eterna e permanente. A essência não se condiciona pela opinião dos outros, nem se deixa influenciar pelo ambiente. Ela sempre age de forma consciente, baseada no que é justo, útil e verdadeiro. E sua única meta é despertar toda a nossa consciência. 100% da nossa essência é imortal, mas está dividida em duas partes. Uma pequena parte, cerca de 3%, está livre, desperta, consciente. E a outra parte, os 97% restantes, está aprisionada dentro de cada um dos nossos defeitos psicológicos. Quando a essência está livre, chamamos essa parte de consciência, porque ela expressa sabedoria e clareza. Quando está aprisionada dentro dos defeitos, chamamos de essência, pois a palavra vem de inocência. É precisamente por essa inocência que a essência foi capturada pelo ego, com o propósito de adquirir experiência, experiência da qual, um dia, poderemos extrair sabedoria. Nosso trabalho interior consiste, primeiro, em despertar esses 3% que, na maioria das pessoas, estão adormecidos. E depois, através da morte psicológica, libertar a essência aprisionada em nossos defeitos para reuni-la à consciência desperta. Esse é o sentido profundo da existência humana. Quando éramos crianças pequenas, antes que a personalidade estivesse formada, aqueles 3% de consciência ainda estavam acordados. Mas, ao chegarmos por volta dos 7 anos, idade em que desenvolvemos o chamado uso da razão, essa pequena parte consciente adormeceu. E, a partir daí, só em situações muito especiais ouvimos novamente a voz da consciência. Agora, como adultos, precisamos trabalhar para despertar essa consciência adormecida. E ela só pode despertar e se desenvolver através da prática dos 3 fatores da revolução da consciência. E o que a essência busca? Ao contrário dos desejos do ego e da personalidade, a essência, que é a expressão do nosso ser, procura sempre libertar as partes de essência aprisionadas nos defeitos, através da prática da morte psicológica. Integrar-se novamente aos 3% já livres, através do nascimento espiritual, alcançado com a prática do suprassexo. Ajudar os demais seres humanos a despertar,
sacrificando tempo e esforço de forma consciente e desinteressada, oferecendo a eles o ensinamento dos três fatores. Esse é o propósito do nosso ser. Se escolhermos valorizar esse trabalho interno, poderemos desenvolver nossa dimensão espiritual, conhecer-nos profundamente e autorrealizar o nosso ser. Agora vamos aprender a diferenciar o ego, a personalidade e a essência. É fundamental saber distinguir cada um deles. Então, vamos usar um exemplo simples para entender como cada aspecto atua dentro de nós. Imagine que estamos caminhando pela rua e encontramos alguém que não queríamos ver, justamente a pessoa para quem estamos devendo dinheiro. Como o ego se manifesta nessa situação? O ego aparece através de todas as reações internas que surgem de imediato. A vontade de se esconder, a irritação por ter encontrado aquela pessoa, o ressentimento, a vergonha, o impulso de mentir. Tudo isso é manifestação do ego. E a personalidade? Como ela entra em ação? A personalidade entra como uma fachada. Mesmo sentindo tudo isso por dentro, sorrimos, cumprimentamos a pessoa educadamente, perguntamos pela família, enquanto internamente sentimos um incômodo enorme. E quando ela pergunta sobre o dinheiro, a personalidade começa a inventar desculpas, justificativas, histórias, tudo para preservar a imagem e evitar críticas. E como a essência poderia se manifestar? Para que a essência, que é o real, o verdadeiro em nós, a parte sábia e amorosa, possa agir, precisamos estar em estado de autoobservação. Precisamos detectar todos os defeitos que surgem nas emoções, na mente e também na forma como a personalidade tenta reagir. E, ao reconhecermos esses defeitos, precisamos pedir a eliminação deles. Somente quando retiramos de dentro de nós tudo aquilo que é falso, aquilo que é verdadeiro pode aparecer. Assim, nessa mesma situação, poderíamos resgatar consciência, sabedoria e aprender profundamente, e, com a influência do ego e da personalidade reduzida, agiríamos de forma consciente. Não existe uma fórmula para prever como a essência vai agir. A essência é o desconhecido de momento a momento. Cada situação é única, e só eliminando as manifestações do ego naquele instante é que descobrimos qual será a ação consciente que surgirá espontaneamente. A consciência não é mecânica. Não pode ser medida, conceitualizada nem encaixada em regras fixas. O que é consciente numa circunstância específica pode não ser consciente em outra. A ação da essência sempre surge de forma espontânea, além das categorias de bem ou mal. Agora, cabe a nós praticar isso na vida diária, através da autoobservação, para reconhecer quem está agindo dentro de nós em cada pensamento, emoção, palavra e comportamento, e para que possamos começar a reconhecer nossa própria consciência. No próximo tema, vamos aprofundar o estudo da autoobservação. Vamos aprender detalhadamente essa prática fundamental, que permitirá realizar transformações radicais na nossa psicologia. Nos vemos na próxima conferência.